Milênio Geriátricos, em parceria com o canal Debatendo com o Fute. Eu tô aqui com o Moza e a gente vai fazer uma análise rápida da quarta rodada, que terminou na quinta-feira, e também uma prévia da quinta rodada do Brasileirão 2025, que começa daqui a pouquinho, né? Inclusive, tem Corinthians. Vamos começar colocando na tela os resultados da rodada, né? O Ceará venceu o Vasco por 2-1, jogando em casa. Botafogo e São Paulo 2-2. Botafogo quase perdeu esse jogo. Mirassol 4, Grêmio 1, resultado realmente o Grêmio não vem bem, mas surpreendente. Sport 0, Bragantino 1, Sport que é adversário do Corinthians hoje, perdeu em casa para o Bragantino. O Corinthians, né, a gente repercutiu muito nos dois canais, Corinthians perdeu em casa para o Fluminense por 2-0, que acabou culminando na demissão do Ramon Dias. Internacional, que vinha muito bem invicto no ano, perdeu no Beira-Rio para o Palmeiras, uma derrota importante, uma vitória maiúscula do Palmeiras, realmente adversários aí, times que vão brigar pelo título, essa é a expectativa. Flamengo 6, Juventude 0, destaque para Pedro marcando gols de novo, né? Nessa volta aí da lesão no Flamengo, e 6-0, um resultado expressivo. O Flamengo vem bem. Santos venceu em casa 2-0 Atlético Mineiro, Vitória 2, Fortaleza 1, Cruzeiro 3, Bahia 0. Esse foi o último jogo único lá na quinta-feira. Vou colocar na tela também aqui a tabela aí, o Flamengo e o Palmeiras na ponta já, com 10 pontos, ambos, né? Fluminense muito bem nesse início de campeonato e com 100% de aproveitamento com o Renato Gaúcho, 9 pontos. Ceará, Cruzeiro, Bragantino, esses são os times que iriam para Libertadores e pré-Libertadores hoje, veja só. Vasco, Juventude, Mirassol, Inter, Botafogo e Fortaleza. Na parte do meio de tabela ali, o Santos, o Corinthians, o Vitória e o São Paulo são os times fora da zona. Na zona de rebaixamento, nesse momento, Grêmio, Bahia, Atlético Mineiro e Sport. E aí, Moza, uma quarta rodada com já 4 demissões de treinadores, acho que esse é o grande destaque, uma demissão por rodada é a média, né? Destaque aí para o Flamengo e o Palmeiras, com certeza, né? Que já estão liderando o campeonato com 10 pontos, uma goleada, como eu disse, expressiva do Flamengo sobre o Juventude no Maracanã, 6-0. E o Palmeiras, uma vitória, talvez a maior vitória até agora do campeonato, né? Ganhando do Internacional, que vinha muito bem, por 1-0 lá no Beira-Rio. E essa goleada do Mirassol também pegou todo mundo de surpresa, acabou culminando aí na demissão do Gustavo Quinteiros. E os grandes em crise, né, Moza? Vários times aí, o Corinthians, o Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o Bahia 3-0, deu uma aliviada, mas o Leonardo Jardim colocando as estrelas do time no banco, né? Tem um burburinho lá. O Atlético Mineiro vem mal. São Paulo, 4 jogos, 4 empates. Muita coisa aí, né, Moza? Já nesse início de Brasileirão. Crises e expectativa também para essa sequência. E aí, Moza, o que você achou dessa quarta rodada? Destaque aí do Internacional e Palmeiras, né? Eu achei, esperava que fosse dar pelo menos ali um empate, né? Houve uma polêmica ali de pênalti do Palmeiras, mas faltou só o jogador do Inter cair para acontecer o pênalti. Como ele não caiu, não teve o pênalti, nem o VAR chamou. E o destaque também aí pro Grêmio, né, cara? Começando uma temporada muito difícil, né? Muito difícil, tomando uma sapecada aí do Mirassol. Foi bastante surpreendente. Eu esperava que o Mirassol ganhasse, mas não de um placar elástico assim, né? E o destaque principal aí dessa tabela toda aí é 3 times aí, campeões brasileiros, né? Na zona de rebaixamento. Eu não sei não, viu? Eu acho que esse ano um grande cai de novo, viu? Pelo que, pelo que se está se desenhando aí, claro, é início do campeonato, né? A gente sabe muito bem. Estamos indo aí, terminando a quarta rodada, indo para a quinta rodada. Mas, cara, eu acho que tem que abrir o olho aí. Os times aí do Santos para baixo, aí, eu acredito, do Santos para baixo, apesar do Fortaleza estar com um burburinho aí de demissão do técnico também, né? Então tem tudo isso aí. Mas eu acho que o Santos, Corinthians, Vitória, Santos, Corinthians, São Paulo, Grêmio, Bahia e Atlético Mineiro tem que ficar de olho, viu? O Atlético Mineiro não é surpresa, não, mas o
o Bahia e o Grêmio, principalmente o Bahia, surpresa aí, tá nesse desconforto aí da zona de rebaixamento. E o São Paulo bem próximo ali da entrada, né? E quem sabe, né? São Paulo aí, se vacilar muito, pode cair, viu? Ele ainda não caiu. Esse aí é o destaque que eu vejo com tanta dificuldade aí dos times principais aí, os que se dizem grandes, né? Do futebol brasileiro. Moza, o que você acha desses times, por exemplo, o Fluminense e o Ceará ali? O Fluminense com 9, coladinho, Flamengo e Palmeiras, e o Ceará, terceiro e quarto lugares ali. Parece aqueles times estão ali, subiram a vaca em cima do telhado, né? Ninguém sabe como subiu, uma hora vai ter que descer, né? Tá, início de campeonato, acontece essas coisas, né? É verdade, mas eu acredito que o Fluminense está ali só por um momento mesmo. O Fluminense não tem time para estar ali. Eu acho o time do Corinthians até melhor do que o do Fluminense, mas não tem time para estar ali. O Ceará, menos ainda, né? O Ceará, provavelmente esses times vão cair mais. O Cruzeiro tem um elenco para tá brigando ali, né? Mas, como você mesmo falou, as estrelas estão no banco. Eu acho que é por isso que o time deu um rendimento melhor. Claro, o jogo na casa do Cruzeiro. O time que joga em casa tem que sair mesmo, tem que propor jogo, tem que pressionar o adversário, tem que deixar o adversário desconfortável, né? Mas eu acho que é momentânea ali, né? Tabela de momento ali do Fluminense e até o próprio Red Bull ali, viu? Porque pelo estadual que o Red Bull fez, não tinha uma projeção para ele estar ali, não, ali. Pelo menos no início do campeonato, né? Desses times que estão lá embaixo, você citou, tem 3 campeões brasileiros, o Grêmio, o Bahia e o Atlético Mineiro. Você acha que algum deles corre o risco mesmo de cair? Você vê, claro que a gente vai ter a parada para o Mundial de Clubes, né? Mas vai ter muitos jogos, vão ter muitos jogos antes, né, dessa parada. E se o time perder demais, às vezes é difícil correr atrás, recuperar. Mas vai ter a parada e vai ter a janela, claro, e é sempre uma possibilidade. O próprio Corinthians é um exemplo disso no ano passado, né? Se reforçou muito na janela de meio de ano, trocou de treinador, trouxe jogadores importantes e fez um grande final de Campeonato Brasileiro. Foi outro time, né? O Corinthians antes da parada e depois, são 2 times diferentes. Mas o que você acha aí? Grêmio, Bahia, Atlético Mineiro, até o São Paulo que está ali, Corinthians, Santos, vários times ali que ainda não conseguiram dar né, não conseguiram somar 2 vitórias, pelo menos, e dar uma escapada ali. Você acha que algum desses corre risco real? Você vê algum desses times brigando, ou mais de um, brigando até o fim para não cair? Eu destaco aí o Atlético Mineiro e o São Paulo, né? Que estão com dificuldade de pagar os jogadores, pagar a comissão técnica, pagar jogadores. O Atlético Mineiro, vi quase agora, né? O Atlético Mineiro também está com salários atrasados, direito de imagem. Isso afeta bastante no comportamento do time dentro de campo. E o São Paulo também está tendo muita dificuldade aí também de pagamento, né? Eu vi também uma notícia que o São Paulo adiantou uma premiação aí que tinha aí, uma premiação aí não sei se foi da Copa do Brasil, que ele vai jogar, ou foi da Libertadores, negócio assim, uma premiação que ele pediu para ser adiantado e vai adiantar uma premiação para os jogadores de São Paulo, né? Bora ver. O São Paulo com 2 caras que são de fundamental importância para o São Paulo, que é o Oscar agora e o Lucas, né? E o Lucas está machucado. E o São Paulo sente bastante relação desses 2 jogadores aí. E o Atlético Mineiro, ele já vinha demonstrando uma queda o ano passado, né? O ano passado se o Atlético Paranaense ganha dele, quem tinha descido era o Atlético Mineiro. Então, o Atlético Mineiro está aí nessa posição, não é nenhuma novidade, né? E o São Paulo, eu digo que não é uma novidade, mas também não é uma surpresa, né? Pelo momento que o São Paulo está, né? A dívida aumentando, né? Apesar do São Paulo ter fechado um contrato aí muito bacana aí, mas durante 5 anos, e está sofrendo para ter dificuldade de pagar o salário, né? Como isso não interessa a mídia não passa muito, né? Não divulga muito, né? Mas são 2 times aí que tem que abrir os olhos para não cair, né? Principalmente o São Paulo, né? Porque os times agora que caem para a segunda divisão, ele não recebe mais verba, a verba que ele recebia antes, né? Quando caía pela primeira vez, né? E aí os 2 times têm que ficar de olho. O Atlético Mineiro, porque teve um alto investimento, mas o time rendeu muito pouco, né? Para o alto investimento que os caras fizeram lá, né? E a dívida do Atlético Mineiro é muito alta também. Pois é,
Acho excelente os dois destaques, porque para mim é convicção. Eu falava isso sobre o Corinthians ano passado. Jogador não receber, não corre. Esquece, acabou. Futebol hoje é negócio, é business. Os caras estão lá pela grana, são muito bem remunerados no contrato, mas tem que pingar na conta, né? Então eu falei, pô, Augusto Melo joga todos os boletos pela janela, mas paga os caras em dia, paga os jogadores, senão o time cai. E o São Paulo realmente está com vários problemas nesse sentido, inclusive Millennials Geriátricos, o canal foi um dos primeiros a dar essa notícia, porque realmente a mídia, principalmente a grande mídia, né, tem um cuidado muito grande em relação às notícias negativas do São Paulo. E o São Paulo tem um problema de elenco, né, um elenco muito jovem, muitos jogadores da base, os jogadores, os principais jogadores, você não pode confiar neles fisicamente, principalmente o Lucas e o Oscar, a gente está vendo aí os problemas, os caras não conseguem jogar, não vão jogar 40 jogos na temporada, esquece. Então isso é um grande problema. O São Paulo acabou de perder o Caleri, né, jogando no lamentável gramado sintético, lá no Rio de Janeiro, no Engenhão, se contundiu feio o joelho, duvido que jogue esse ano, não joga mais. Então, São Paulo sem o seu centroavante, sem os seus dois articuladores ali, principais jogadores, o Luciano não vem bem, o melhor jogador do São Paulo no momento é o Ferreirinha, meu Deus, Ferreirinha é o destaque, mas com esse problema, um técnico altamente pressionado, grande parte da torcida não quer mais o Zubeldia, brigou com o repórter na coletiva, tá nervoso, é expulso toda hora das partidas, né? Então, São Paulo, o desenho do São Paulo nesse momento, é claro que tem muita água para rolar, mas o desenho do São Paulo nesse momento é de um time com potencial para cair, sim. Sim, o campeonato desse ano é mais equilibrado, a gente está vendo isso, né? Times médios aí chegaram para esse ano mais fortes, aparentemente, né? Então, eu acho que o São Paulo é um time que tem que ficar de olho, com certeza. E aí, a quinta rodada, vamos falar da quinta rodada, Moza? Deixa eu tirar aqui. Aqui. Quinta rodada começa o primeiro jogo, Corinthians Sport, às 16 horas. Inclusive, depois do jogo, uma live no canal Millennials Geriátricos e no canal Debatendo com Fute, né? Um pós-jogo aí para Corinthians e Sport, comigo e com o Moza, como sempre, meu parceiro. Depois tem Vasco e Flamengo e um Grenal. Hoje à noite tem Grenal às 21 horas, sábado às 21 horas. Meu amigo Matheus Colorado doente fica revoltado com os horários. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. A gente torce para um time de São Paulo, por exemplo, um time como o Corinthians, a gente acaba não prestando atenção nessas coisas, mas ele reclamou muito dos horários. Olha os horários, o Inter joga domingo à noite, joga segunda-feira, joga quinta-feira às 6 da tarde, joga sábado à noite, né? Ele falou, pode ver, os horários de televisão, os melhores horários ficam para os times do eixo, né? Como eles chamam, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas realmente, um Grenal, 21 horas num sábado, é meio esquisito, é um jogo para domingo, 4 da tarde, né? Amanhã tem Juventude e Mirassol, 10 da manhã. Vai acordar para ver esse, Moza? Não vai, né? Ninguém vai. Juventude e Mirassol, 10 da manhã. 11 da manhã, desculpa, no horário do Brasil. Atlético Mineiro e Botafogo, às 16 horas. Santos e São Paulo, no mesmo horário. O clássico aí, Sansão, às 16 horas, lá no Morumbi. Mais tarde, Fluminense e Vitória no Maracanã. O Fluminense, que já está com 9 pontos, tem esse jogo contra o Vitória, né? Um jogo que realmente é muito ganhável. E o Fluminense pode chegar a 12 aí nessa rodada. O meu camarada Vini deve estar muito feliz. Fortaleza e Palmeiras, um jogo Fortaleza em crise, né? Também. Fortaleza não está bem nesse início, como o Moza falou. O Vojvoda aí questionado pela primeira vez aí em anos, né? E o Palmeiras aí lutando para permanecer na liderança, já que o Flamengo joga com o Vasco e o Flamengo tem ganhado todas do Vasco. Acho que faz uns 20 anos que o Vasco não ganha. Depois tem Bragantino e Cruzeiro, que é o último jogo do domingo amanhã. E na segunda-feira também um clássico, né, do Nordeste, Bahia e Ceará, lá na Fonte Nova. Tem outro nome agora, mas eu não lembro. Mas é isso aí. Essa é a quinta rodada, Moza, do Brasileirão. Queria saber o que você projeta aí para esses jogos aí, quais são os destaques. Hoje, 3 jogos importantes, tem o nosso Corinthians, é sempre a nossa prioridade, né?
mas tem um Vasco e Flamengo e um Grenal à noite, né? Um sábado recheado aí para quem gosta de futebol. Amanhã, outros que tem um Atlético Mineiro Botafogo, a reprise da final da Libertadores do ano passado. Tem um São Paulo e Santos aí, São Paulo em crise, o Santos tentando engatar a segunda vitória, né? Jogando fora de casa. Fluminense também que pode permanecer lá em cima. Tem vários jogos interessantes. E aí, Moza, quinta rodada do Brasileirão, qual que é a tua projeção? É, eu acho que o Corinthians ganha, né? Acho que é um jogo fácil para o Corinthians ganhar. O Sport é o último colocado, é a lanterna, né? É a obrigação do Corinthians ganhar. Pode cair o primeiro, pode cair de novo mais um técnico, né? Do Vasco, se tomar uma goleada do Flamengo. O do Santos, o do São Paulo também pode cair, porque tá também bastante pressionado, né? Se perder o clássico aí, provavelmente ele caia, né? O, o do Fortaleza, cara, se ele perder o jogo, ele vai ficar muito, como se diz, no fio da navalha, né? Bem próximo de cair também. O do Juventude, é Juventude coisa, né? Juventude Mirassol. Mirassol, né? Eu acho que o Juventude ganha aí, tranquilo, o Juventude vai ganhar. Muito forte lá no Alfredo Jaconi. Esse jogo é às 10 horas, né? Às 10 horas, 11 horas da manhã. 10 horas da manhã, mas é na Serra Gaúcha ali, né? Provavelmente vai estar um clima bem ali, uns 18 graus por aí. Vai dar para Sempre jogar frio tranquilo. lá. É, qual foi o outro mais? Que aqui só dá para ver os três. Deixa eu ver aqui, viu? Só fazendo um resumo rapidinho. O Grêmio, se ganhar do Internacional, mete pressão no Roger já, porque perdeu para o Palmeiras, né? Então já vai ser a segunda derrota seguida. Mas eu acredito que o Inter ganhe, mesmo com o mando de campo do Inter. Fluminense e Vitória. O Fluminense ganha, tranquilo aí. O Fluminense, tá, apesar do Vitória, né? Não sei, um time besta também. O Red Bull Bragantino, cara, eu acho que esse aqui tá com muito cara de empate, cara. E vou dizer uma coisa para você também, se o Ceará ganhar do Bahia, lá é a Arena, eu acho que é a Arena Taipava, né? Negócio assim, o campo lá do Bahia lá, né? Se o Bahia perder aqui pro Ceará, cara, eu vou dizer uma coisa para você, viu? O Rogério Ceni fica bem balançado também, viu? Porque tomou um 3-0 do Cruzeiro, poderia ter sido mais, e vai ficar balançado. Então, você mais ou menos os três técnicos aí que tá, os quatro técnicos, né? Dos times brasileiros aí que tá balançado aí, né? O Rogério Ceni, o Fortaleza aí, né? O Voivoda, o Zubeldia e o técnico aí, Carille, né? Do Vasco. Principalmente o Carille, né? Se perder, eu acho que cai, cara. Se perder, ele provavelmente ele cai. E normalmente se tomar goleada, porque ultimamente o Vasco, como você mesmo falou, acho que tem quase 20 anos aí que o Vasco não ganha do Flamengo, né? O Vasco está com muita dificuldade aí estrutural, né? E financeira também, é bastante complicado para o time vascaíno, um time já teve seleção, né? Como o time de 2000, 99, 97, né? Era um time muito forte do Vasco. É, eu sou torcedor do Corinthians, mas tipo, para um time como o Vasco, cara, pro torcedor, acho que deve ser triste, muito, muito triste aí, viu? Pois é. Bom, uma rodada aí, como eu falei, jogos importantes. Acho que realmente concordo com você. Hoje, mesmo com um técnico interino, acabou de mandar o Ramon Dias embora. O Corinthians tem a obrigação de conseguir os 3 pontos contra o Lanterna do campeonato, né? O Sport está em último lugar. Então, o Corinthians, os jogadores têm que resolver esse pepino. Esses jogadores que não estão correndo, né? Jogadores do Corinthians que pararam de correr, muito estranho tudo isso aí. Hoje eles têm que correr muito, porque ganham muito, o salário está em dia, no Corinthians está. E o senhor Memphis Depay, que está dando entrevista, aí está meio que comandando o clube, tem que correr, tem que mexer essa bunda gorda dele, né? Porque 4 milhões por mês, pô, se ele me desse um mês do salário dele, eu comia grama, eu chutava a bola com o nariz, cara, sabe? Então, jogador tem que correr. Corinthians não é brincadeira e esses caras têm que começar a ser cobrado também, porque a gente sabe que é muito mais fácil demitir um treinador
do que mandar 20 jogadores embora, 20 jogadores vagabundos aí que não estão correndo. Vasco e Flamengo, o Flamengo vai ganhar, tá em ótima fase, o Vasco não tá bem, e é a história dos últimos anos aí, o Vasco acho que arrancou até um empate aqui ou ali, com muito esforço em alguns momentos, mas realmente o Flamengo parece que ganha com tranquilidade, apesar de ter a história do Bruno Henrique também, né, que eu achei que ia acabar repercutindo um pouco mais, muito estranha essa história do Bruno Henrique, muito, muito absurda, né, quando a gente pensa na questão das casas de apostas, tá? Inclusive o nome da arena do Bahia é como é que é? Casa de Apostas Arena Fonte Nova. É o nome, né? Como eu venho batendo nessa tecla, as casas de apostas patrocinam os jogadores, os treinadores, o campeonato, os estádios, as televisões, as rádios, os canais de YouTube, todo, então não tem, né? Ninguém vai falar nada que denuncie contra essas casas de apostas aí, mas enfim, é um problema aí para outra hora. Grenal, um Grenal esquisito, né? Porque o Inter vinha muito bem, aí sofreu essa ducha de água fria, aí, essa derrota para o Palmeiras em casa. Mas tem um time muito melhor que o do Grêmio, né? Então foi campeão gaúcho, inclusive em cima do maior rival. Eu acho que eu apostaria no Internacional ou empate. Acho que se o Grêmio ganhar esse jogo, vai me surpreender. É sempre um jogo à parte, né? O Grenal. Juventude e Mirassol, acho que o Juventude acaba prevalecendo em casa. Atlético Mineiro e Botafogo são dois times que também não estão jogando um bom futebol, né? O Botafogo longe de ser o time que foi na temporada passada, e o próprio Atlético Mineiro, que terminou mal, né? Terminou pipocando forte em 2024, começou esse ano, foi campeão mineiro ali, o Cruzeiro nem chegou na final, campeão mineiro contra o América, mas não está jogando bola o Atlético Mineiro, tem problemas administrativos, como o Moza falou, então não sei. São Paulo e Santos também um clássico para mim é uma incógnita, né? Não sei como o Santos vai chegar. O Santos agora sem o Neymar por mais um bom tempo aí, então é um jogador que o Neymar veio, fez a publicidade dele, mas a verdade é que se realmente for embora, deixar o Santos como está previsto aí no meio do ano, Neymar vai sair, vai ser uma passagem bem melancólica aí, e talvez o torcedor santista reavalie aí uma possível terceira volta do Neymar aí num futuro, né? Porque muita gente já está com o pé atrás, sabe? Os santistas voltando da Série B se empolgaram muito, né, com essa volta do Neymar, mas a verdade é que é uma grande decepção. Não jogou nada ainda, se machucou, não conseguiu render. Né, o Jorge Jesus lá na Arábia falou que ele não tinha condições físicas, que ele está baleado, e parece que estava certo, né? Fluminense e Vitória, tô com o Moza, Fluminense em casa vai ganhar esse jogo. Fortaleza e Palmeiras. O Palmeiras é aquela coisa, né, meu? Palmeiras dificilmente ele deixa escapar os 3 pontos nesse tipo de jogo, pegando um adversário que não tá bem, que tá com problemas ali, o Palmeiras costuma vencer. Se o Palmeiras tiver num dia ruim, aí o juiz ajuda também, né? Marca um pênalti ali, inventa alguma coisa. O Palmeiras sai com os 3 pontos, nem que seja na marra. Bragantino e Cruzeiro, vamos ver, né? Eu tô achando interessante essa postura do Leonardo Jardim de colocar os medalhões do Cruzeiro no banco, né? O Gabigol, o Dudu, colocar esses caras no banco aí e realmente assumir o comando, né? Porque a gente sabe que quando o treinador acaba sendo muito parceiro desses caras, aí eles acabam engolindo e o cara perde o emprego. Então é melhor fazer o cara seguir as convicções dele, né? Colocar quem tá melhor para jogar. E se ele tiver que ser demitido, pelo menos que ele saia com a consciência tranquila. Estou gostando da postura do Leonardo Jardim nessa questão, mas está com cara de empate esse jogo. Tô com o Moza de novo. Bahia e Ceará, o Bahia também, né? Não tá, não mais um ano que se esperava muito do Bahia e o Bahia tá vacilando, né? O Ceará tem 7 pontos, tem sido mais efetivo em casa, né? Mas enfim, um jogo também, eu não sei, pode dar qualquer coisa aí. Essa é minha opinião. E, enfim, mais uma rodada aí para a gente ficar de olho e a gente volta, né, Moza, para fazer, como eu disse, depois de Corinthians e Sport tem o pós-jogo
E amanhã, a gente pode fazer amanhã, né, Moza? Amanhã à noite, uma live aí, cobrindo aí essa rodada do Brasileirão, tá bom? Obrigado, Moza, tamo junto e a gente volta daqui a pouco, depois de Corinthians e Sport. Valeu!